Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse curso Masterclass. Hoje o nosso tema é mais prático um pouquinho, vamos desenvolver formulações para a área de esporte. Esse curso chega até você gratuitamente, numa parceria entre o meu canal de Ryukigami, Nave Conhecimento, e a Via Pharma. Hoje o nosso tema é sobre fórmulas magistrais para o desempenho físico em ganho de massa. O efeito anabolizante, na verdade, Você tem, lógico, a opção de usar proteínas, a creatina, você tem a opção de usar, por exemplo, os esteroides anabolizantes e tudo mais. Mas vamos imaginar assim, uma proteína como o whey, você encontra um preço muito bom nos body shops, O que você pode fazer? O que você pode fazer é melhorar um pouquinho essa formulação. E a gente não vai discutir isso aí, Porque na verdade eu mesmo não sei se vale a pena você ter o whey protein aí, O seu custo provavelmente vai ser bem mais elevado. A creatina também, Não sei se vale a pena você ter a creatina, mas vale a pena você fazer um upgrade nessas formulações para o indivíduo usar para ter um desempenho melhor. Os esteroides anabolizantes dependem de pressão, assim como o GH recombinante humano, Assim como, por exemplo, a testosterona ou os inibidores de aromatase também que têm sido usados. O que você pode fazer? Se o indivíduo está usando o inibidor de aromatase, por exemplo, a proteção osteoarticular tem que ser feita com a vitamina D. A vitamina D traz esse benefício. Uma associação de vitamina D com vitamina K daria proteção osteoarticular, porque é muito comum o paciente que usa o inibidor de aromatase, particularmente as meninas, terem lesão, por sobrecarga. Então hoje nós vamos conversar sobre o retorno do anabolismo, que é quando você faz uma atividade, e é lógico, o indivíduo começa a fazer uma atividade resistida, ele quer ganhar massa muscular, ou ele quer apenas aumentar a massa porque ele tem uma sarcopenia. Existe essa possibilidade também, A qualidade de vida, muitas vezes é importante, e às vezes você, por exemplo, seu paciente perde massa muscular porque ele tem o período de envelhecimento, ele ficou muito tempo em repouso, ele tem uma doença inflamatória que induz a proteólise, Então existem várias possibilidades quando você quer estimular o ganho de massa. Inclusive o próprio uso de hormônios esteroidais, assim como o GH recombinante humano, também são possibilidades. Mas uma farmácia de manipulação pode oferecer alguns recursos adicionais que não estão disponíveis na indústria e ao mesmo tempo não estão disponíveis como suplementos alimentares, E é o que nós vamos tentar discutir hoje, que seria um nicho de mercado. É lógico você falar assim, poxa, quando eu faço atividade física eu gero a sobrecarga, o famoso estresse mecânico que libera ácido fosfatídico. E aqui vai um dos primeiros produtos que nós podemos usar, o ácido fosfatídico. As farmácias magistrais têm um ácido fosfatídico à disposição deles e eles podem sugerir aos profissionais da área de fisiculturismo, utilizar esse ácido fosfatídico mimetizando esse estresse mecânico, essa mecanotransdução, esse sinal de mecanotransdução, Isso pode ser feito, assim como, por exemplo, esse ácido fosfatídico pode ser acrescentado nas formulações, mas o ideal é que o paciente use isso em forma de cápsulas, Dá para se fazer em forma de cápsulas para o paciente utilizar. Aminoácidos, o mercado ele já tem algumas proteínas, eles focam muito em whey protein, que é a proteína do leite, o BCA, mas a metionina, por exemplo, que é fundamental para o ganho de massa, principalmente por seu papel na metilação, geralmente está deficitária nesses suplementos alimentares. Então colocar a metionina associada a vitaminas que são associadas ao anabolismo, Por exemplo, a B6, que é associada à transaminação, porque você precisa sintetizar aminoácidos essenciais. O ácido fólico B12 associado à produção de membrana celular, Produção de colina, a colina, na forma de beta-traticolina, ou alfa ou glicerofosfato de colina, seriam produtos para você colocar também. Por quê? Quando você gera o sinal anabolizante, você não faz só proteína, você precisa fazer membrana, você precisa fazer reações de transaminação, você precisa fazer um monte de reações que às vezes os suplementos que estão no mercado são deficitários. Na minha opinião, você tem uma divisão bem clássica entre essas vitaminas, Por exemplo, as vitaminas anabolizantes, como por exemplo a vitamina
A, né, que eu até não coloquei na lista, né, de formulações, mas você pode colocar agora. Eu gosto muito da B6, da B12 do ácido fólico e da famosa colina, né? Colina é importante para você fazer esse estudo da membrana aqui. E é lógico que o seu paciente vai usar, quando acompanhado por um médico, o IGF-1 ou GH recurrente humano, que vai aumentar o IGF-1, talvez uma testosterona. Ele vai comprar num body shop o aminoácido essencial, né, o BCAA. Ele vai usar a proteína soro do leite, né? Eles não têm assim economia quanto a esse caso. O importante é que a gente tenha uma suplementação que seja eficaz para que ele ganhe mais massa muscular. E aí você tem que pensar em vários produtos, vários caminhos. Por exemplo, você pode trabalhar com produtos que aumentem a testosterona. Vários fitoterápicos podem fazer isso, né? Mas você já com certeza conhece esses fitoterápicos, né? Por exemplo, na minha opinião pessoal, a Euricoma longifolia talvez seja o melhor fitoterápico para essa finalidade. Mas você tem, por exemplo, o testofen, né? Que é o fenogreco, o Trigonella fenogreco. A própria Withania sonífera, né? São extratos também que eu não vou citar nas formulações, mas que você pode utilizar para aumentar a sua testosterona, né? E é lógico, quando você aumenta a sua testosterona, você vai atuar no receptor de andrógeno, né? E aqui a carnitina é fundamental para isso. A carnitina, os estudos mostram que quando você toma carnitina, ele aumenta a quantidade de receptor de andrógeno na sua célula muscular, né? Então, por exemplo, uma Euricoma longifolia com uma carnitina seria um baita produto que não tem concorrente, né? Você não vai encontrar isso nem na fitoterapia, nas indústrias, nem você vai encontrar com suplemento alimentar. E você pode sugerir a manipulação para o profissional médico, o nutricionista dessa associação, né? Evidentemente que essa síntese tem que ser mantida. Você pode também trabalhar na diminuição da lesão. A diminuição da lesão muitas vezes demanda uma proteína soro do leite. Nós já vimos isso na recuperação, né? Eu também fiz alguma coisa para vocês nessa área de recuperação do atleta, né? O que nós temos mais importante hoje, onde está tendo mais artigos publicados, são as frutas, né? Os polifenóis, na verdade. Então se fala muito hoje da curcumina. Você tem a curcumina de alta biodisponibilidade hoje no mercado brasileiro, nas farmácias magistrais, o Curate, né? Uma absorção 10 vezes maior. Então o Curate, por exemplo, 50 a 100 mg seria o suficiente para você não deixar o paciente inflamar, né? E teria também uma atividade antioxidante. É lógico que se você colocar um Curate junto com, por exemplo, whey protein, né? Seria interessante você ter esse efeito adicional ao cinético. Lógico, você pode colocar numa cápsula e o paciente pode tomar quando utilizar a proteína soro do leite. E outro ponto interessante é você usar polifenólicos também para melhorar essa recuperação, né? Então você tem, por exemplo, extratos de frutas vermelhas, né? O vaso do mirtilos, a cereja, todos eles podem ser úteis. Ou você pode simplesmente orientar o seu paciente a fazer assim: olha, quando você for tomar o whey protein, se mistura com o suco vermelho. Pode ser um suco, inclusive, de beterraba, que vai fornecer o nitrato e a betalaína, né? Mas pode ser um suco de amora, né? Pode ser um suco de mirtilo, que vai ter o efeito antioxidante e vai melhorar a recuperação, diminuindo o dano, o efeito anti-inflamatório. E a proteína soro do leite com as suas vitaminas vai ajudar na recuperação. E aí, se você colocar uma dose maior de B12, ácido fólico, B6 e colina, você vai ajudar mais ainda na recuperação. E se você fizer um aporte de metionina, aí que a coisa fica boa mesmo, né? E aí nós vamos desenvolver as formulações com base racional. E é lógico, nessa linha de atividade física, você tem vários produtos que podem fazer o estímulo anabolizante, né? Produtos que diminuem a resistência à insulina são importantes. Vamos supor que o seu paciente tem um ROMA-IR alto, né? Ter uma resistência à insulina é importante você compensar essa resistência à insulina. Você pode usar uma creatina para isso, você pode usar uma N-acetilcisteína. O ômega 3 faz esse efeito, né? Apesar de que o ômega 3 também é um estimulante do metabolismo aqui do mTOR. A creatina é mais tranquilo o indivíduo comprar no body shop, né? Eu acredito que o preço da creatina para vocês não seja bom para você vender para o seu paciente. A betalanina, ele está aprovado no Brasil como suplemento alimentar. Ele é um tamponante. O que ele faz, né? Como ele diminui a fadiga muscular, o seu paciente consegue treinar mais. Como ele consegue treinar mais, ele consegue fazer mais sobrecarga de membrana, gerando mais sinal, né?
Então a betalanina, ele é um tamponante, ele está até aprovado na área, né, de suplementos alimentares pela indústria, na indústria, né? Só que a dose é muito pequena, né? Você precisaria, se a indústria for fazer, eles teriam que fazer comprimidinho, você tem que tomar no mínimo aí 10 comprimidos por dia, talvez até mais, né? O fato é que você pode fazer essa manipulação e somar com outro tamponante muito importante que dá uma sinergia, principalmente para aquelas competições de alta intensidade como lutas, né? Usar, por exemplo, o nosso famoso bicarbonato, que pode ser de sódio ou que pode ser de potássio. Lembrando você, né, qual que é a vantagem da manipulação? O bicarbonato, quando ele cai do estômago, ele vai reagir com o ácido clorídrico. Se você coloca o bicarbonato numa cápsula ácido resistente, né, ele vai funcionar melhor. Então você consegue uma dose mais eficaz. Então 2 gramas no máximo você consegue um efeito muito bom no tamponamento. E a betalanina você pode colocar em cápsulas de 800 miligramas a 1 grama também. E aí ele tem que tomar umas 4 cápsulas por dia, né? O atleta, ele às vezes, isso assim, no racional, porque ele pode tomar dose maior e ficar sentindo aquele formigamento, parestesia. Um atleta pode gostar do formigamento, isso é esquisito, mas eles falam que está funcionando, né? Numa dose menor, ele vai ter o efeito. Mas se ele quiser formigar, é só você mandar ele tomar 4 cápsulas de uma vez só, que possivelmente ele vai ter aquele formigamento, né? O ácido ursólico é outro produto, né? É um fitoterápico que você tem na área magistral, você tem aí o Lifesolic, né? Que ele vai estimular o anabolismo também, ele vai estimular a síntese proteica. Só que o ácido ursólico, ele também vai estimular MPK, então ele vai estimular ao mesmo tempo o anabolismo e a biogênese mitocondrial. Apesar de que a própria atividade física já vai estimular a biogênese mitocondrial, uma vez que o próprio BCA também faz isso, né? O hidroximetilbutirato hoje é aprovado como suplemento alimentar, acho que não vale a pena ter, mas se você puder aviar receitas, 3 gramas é a dose correta, né? O ácido fosfatídico é o sinalizante que você libera quando você faz a sobrecarga da membrana, é um outro produto que as farmácias magistrais têm, né? Que está disponível no mercado. A vitamina D vai propiciar a entrada de cálcio, vai melhorar a oxidação e vai ter um efeito anti-inflamatório. A vitamina D também é um excelente produto para recuperação. E antioxidantes, o ideal é você usar principalmente vitaminas e minerais, principalmente minerais que vão formar moléculas antioxidantes, né? Selênio para glutationa peroxidase, manganês para sua supraoximutase mitocondrial, zinco e cobre para supraoximutase citoplasmática, porque quando você fizer atividade física vai estimular o NRF2. Nós já vimos isso, né? Gerando essa adaptação de produção das enzimas. Se você tiver o fator limitante, que é o oligoelemento ou mineral essencial, você não vai ter limitação de produção. A gente às vezes dá uma vitamina C leve, mas você tem que acertar na dose. Lembrando que se eu já estou dando um polifenólico, eu não preciso dar vitamina C, porque o próprio polifenólico já tem um efeito antioxidante. Se você der um polifenólico e dar vitamina antioxidante, você vai ter um efeito antioxidante em excesso. Isso pode cegar a sua adaptação, que é a biogênese mitocondrial. O nitrato é importante. No nitrato ele vai melhorar a perfusão sanguínea. Então, quando você fizer uma atividade física, por exemplo, resistida, você vai gerar uma acidose. Essa acidose vai converter o nitrato para óxido nítrico, melhorando a perfusão sanguínea. Essa perfusão sanguínea vai fazer chegar mais nutrientes, vai fazer chegar oxigênio, vai fazer chegar fatores de crescimento. A gente investe muito na perfusão sanguínea, na recuperação, que é o ponto principal. Mas muito atleta gosta de investir na perfusão sanguínea antes da atividade física, né? E até é uma forma até errônea, eles mostram a veia e falam assim, olha aqui como está dilatando. Mas na verdade o óxido dilata é a artéria, não é a veia, né? Então quando você tem esse caminho metabólico, pensando nesse sistema todo, é possível você fazer sinergias, né? Sinergias para obter um resultado melhor no seu paciente. Vamos pensar então numa sinergia para perfusão metabólica. Qual que é a vantagem da perfusão metabólica? Bom, quando você toma a sua proteína, quando você toma a sua creatina, o ideal é que essas proteínas cheguem, os nutrientes cheguem até o seu músculo, né? Vai chegar no seu músculo em maior quantidade se a sua artéria dilatar, né? E para essa artéria dilatar, você tem que ter a perfusão sanguínea. E essa dilatação da artéria depende de óxido nítrico, né? Por isso que o nitrato pode ser um fator importante nessa perfusão, mas eu gosto muito de estimular a ENOS,
a óxido nítrico sintetase endotelial. Com isso, estimulando a NOS, você vai ter mais produção endógena de óxido nítrico, né? E aí você vai ter mais perfusão sanguínea, principalmente no idoso que tem deficiência de produção de óxido nítrico. Então, o paciente mais idoso ele terá mais dificuldade, né? Você pode notar que aqui os veinhos e as veinhas, eles têm uma artéria menos dilatada. Automaticamente chega menos nutriente para ele. Então, você toma, por exemplo, uma proteína, né? E aí a sua artéria não dilata de forma suficiente, vai ter o que? Menos ganho, menos síntese proteica líquida, né? A ótima dose é o que? É você dar a sua quantidade de proteína que o profissional de saúde recomendou, né? Geralmente 20 gramas nesses indivíduos aqui, talvez até um pouquinho mais, é melhorar a perfusão sanguínea, né? Para melhorar a perfusão sanguínea é melhorar a dilatação da artéria. A dilatação da artéria depende do óxido nítrico, né? Então você tem que estimular a produção de óxido nítrico, fazer essa dilatação. Ao dilatar, vai chegar mais nutriente, vai chegar mais insulina, a insulina é um fator de crescimento, né? Estimula a KT, e vai chegar mais aminoácidos. E aí o racional seria o quê? Substrato para óxido nítrico sintetase. E tem que ser a ENOS, né? A endotelial. A arginina e citrulina são fundamentais. A arginina é bem mais barato, né? Apesar que os estudos mostram que a citrulina também tem outro efeito. A citrulina estimula o mTOR também, né? Se você quiser fazer uma sinergia adicional, a citrulina pode ser um produto, mas ela é muito cara, né? A arginina é mais barata e ela é substrato para ENOS. O caminho não canônico, não normal, não enzimático é dar o nitrato. Vamos ver isso mais na frente, né? Estimular a NOS, você precisa fazer o estímulo direto. O cofator, você precisa de ácido fólico, porque a NOS só funciona em presença de ácido fólico. Então você tem que fazer uma formulação onde você tem uma arginina, o estimulante da NOS e o ácido fólico. Isso vai dar uma sinergia. Qual que é a minha proposta para vocês? O S7, que é o estimulante da NOS, 50 mg, a arginina mais o ácido fólico. Isso vai levar você a produzir o quanto você precisa de óxido nítrico para dilatar a sua artéria. É lógico que você pode usar outros caminhos também. Você pode acrescentar aqui um flavanol do cacau, né? Também você pode colocar. Eu gosto muito do S7 pelos trabalhos de nitrohemoglobina, né? Altamente eficaz para aumentar a produção de óxido nítrico, praticamente dobrando a quantidade de óxido nítrico que o indivíduo produz, tomando apenas 50 mg do produto, que também é antioxidante. Aí a gente tem que aprender a fazer essa soma de efeitos, né? O ácido fólico é fundamental. É lógico que você pode fazer o outro caminho, que é o óxido nítrico, produzir o óxido nítrico a partir do nitrato. O sistema antioxidante, eu penso muito em estimular o sistema enzimático. Por quê? Quando você fizer atividade física, o seu paciente fizer atividade física, ele vai estimular um sinalizante chamado NRF2. Esse NRF2 ele vai estimular o seu sistema enzimático. Se você estimular seu sistema enzimático, você tem que ter, por exemplo, ferro para catalase, selênio para glutationa peroxidase, manganês, se for o caso da mitocôndria, para sódio mitocondrial, e cobre e zinco para superoximutase citoplasmática, né? E é lógico, você pode usar o não enzimático. O que eu gosto muito? De usar flavonoides ou até estilbenos. Eu gosto muito da curcumina, porque a curcumina é antioxidante, mas ao mesmo tempo é anti-inflamatória. Com isso eu dou um produto que tem dois efeitos, né? Ele tem o efeito antioxidante e também tem o efeito anti-inflamatório, que vai melhorar a sua recuperação. Então a curcumina na forma nano é uma boa opção, excelente opção, para você ter um resultado melhor, né? Isso vai combater seus radicais livres, e o radical livre em excesso, né, é associado ao que a gente chama de diminuição da síntese de massa muscular. Como é que você sabe que você está fazendo radical livre? Você dosa, se você puder, né, dosa o ácido úrico pós-atividade física. Por quê? A maior fonte de estresse oxidativo lá nas miofibrilas é o ácido úrico, a geração de ácido úrico. Lógico, tem NADPH oxidase, como você já viu nas aulas anteriores, e até a mitocôndria, mas a mitocôndria é mais para o aeróbio, né? Então, lembrando isso, né, trabalhar nesse sistema é muito importante. Eu gosto muito de investir no enzimático e dar uma curcumina junto com o paciente, né? Então, na adaptação metabólica, no enzimático, você precisa dar o quê? Manganês, zinco, cobre, selênio. E eu faço a inestilsteína, por quê? Quando você estimula a NRF2, você aumenta a sua produção de glutationa, né? A glutationa, ela é produzida e o principal limitante é a ANAC, a inestilcisteína. Eu gosto muito de adicionar curcumina na forma do curate,
que é uma forma nano, que é útil também na recuperação. Ele é antioxidante e anti-inflamatório. Aí você mata 2 coelhos de uma paulada só, né? E aí o que nós faríamos? Faríamos manganês, no máximo aí em torno de 1 mg, zinco em torno de 20 a 40, cobre no máximo 1 mg, selênio em torno de 80, NAC em torno aí de uns 400 a 500, e a curcumina aí 50 a 100 mg na forma do curete é o suficiente para você ter um efeito muito bom no sistema antioxidante, né? É lógico, você pode falar, não, eu gosto de uma vitamina C, eu gosto de colocar mais coisas, não tem problema. Você só tem que lembrar que se você der antioxidante mais, você tem uma diminuição da capacidade de adaptação. Tamponamento. Bom, quando você faz atividade resistida, você gera acidose, né? Essa acidose, ela gera fadiga. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o tamponamento. A carnosina, você produz a partir da betalanina. A betalanina é um aminoácido que você administra para o seu paciente, e aí você forma esse peptídeo chamado alanilhistidina. E ela tampona tanto o cálcio quanto o protohidrogênio. O excesso, né? Quando ele tampona o protohidrogênio, ele retarda a fadiga, com isso você fica mais apto para fazer mais contração muscular. Retardando a fadiga, a sua capacidade de fazer uma sobrecarga da membrana está aumentada, então você vai liberar mais ácido fosfatídico. Lembrando você pode até dar o ácido fosfatídico para o seu paciente, né? Mas eu gosto de dar o ácido fosfatídico quando o indivíduo não está fazendo atividade física. Então vamos pensar no domingão que ele não vai fazer, né? Ele pode mimetizar enganando o metabolismo dele, eu chamo isso de 171 metabólico, né? Enganando o metabolismo dele usando o ácido fosfatídico. Você tem o fosfator, que é usado para essa finalidade, e no dia que ele não fizer, ele vai liberar o ácido fosfatídico, você vai ingerir ele, né? O paciente seu vai ingerir, e ele vai aumentar o ácido fosfatídico como se ele estivesse fazendo atividade física, o exercício, a contração muscular, né? Então a carnosina faz esse tamponamento e o bicarbonato também. O bicarbonato, ele é lábil no pH ácido, né? Então ele é destruído no estômago. E aí o que acontece? Como ele é muito destruído no estômago, a absorção dele é muito baixa, né? A absorção muito baixa. O que eu recomendo? Farmácias magistrais têm a cápsula gastro-resistente, né? E aí você faz na cápsula gastro-resistente, passa incólume aqui, vai liberar ali no seu duodeno e vai ser absorvida, vai chegar em maior quantidade no músculo, vai fazer o tamponamento melhor, diminuindo, deixando o pH menos ácido, né? Aumentando o pH, melhorando o desempenho do indivíduo, né? É lógico que você tem que lembrar sempre que ele vai melhorar o desempenho naquele atleta onde o limiar da acidose prejudica o desempenho dele. Pensando assim nesse racional, compensar o pH, betalanina com bicarbonato. Os dois dão sinergia, né? Principalmente atividade, por exemplo, como luta, né? A gente vê muito em jiu-jitsu, taekwondo, os melhores resultados, judô também, né? Em caso resistente o bicarbonato, em betalanina não precisa. A betalanina, geralmente, eu faço o quê? Em torno de 800 mg a 1 grama, aí você toma de 4 a 6 cápsulas por dia, né? Se o seu paciente, que nem aqueles fisiculturistas, gosta de ficar com a pele pinicando, né, que é a parestesia. Se ele quiser pinicar, manda tomar tudo de uma vez só. Se ele não quiser pinicar, manda tomar separado, que o efeito vai ser o mesmo, né? E o bicarbonato, eu gosto de cápsulas de 1 grama, né, gastro-resistentes, né? E aí ele toma antes da demanda prevista, né? Que é, por exemplo, ele vai entrar num campeonato e ele toma antes. No caso da betalanina, ele vai impregnar o tecido. Então não tem problema ele tomar e chegar lá e tomar na hora antes, né? Não precisa ser assim, porque ele vai aumentar a carnosina no tecido. O bicarbonato não, é sob demanda. Então mais ou menos meia hora antes de um momento em que ele vai começar a competir, talvez seja importante você trabalhar. Você precisa de todas as vitaminas e minerais, né? Então aqui um exemplo, né? Você fala assim, mas espera aí, Henry, isso aqui é metabolismo energético. Se é, mas por exemplo, você precisa das vitaminas para você fazer NADPH, né? O NADPH é importante para você fazer uma contraposição do estresse oxidativo. Você precisa dessas vitaminas para fazer a carnitina. Você precisa das vitaminas para fazer aminoácidos não essenciais, né? E é lógico, você precisa para fazer ATP. O importante, você tem as vitaminas primariamente que você usa para refazer seu trifosfato de adenosina. Quando você faz uma atividade resistida, né, a sua recuperação é aeróbica. Ou seja, você faz recuperação usando o oxigênio. E administrar essas vitaminas para que você faça mais ATP é fundamental.
Imagina só se você faz atividade física lá, faz muita glicose anaeróbia, que você faz aqui principalmente, né, glicose anaeróbia, e aí vai descansar e você não tem energia, você não tem substrato para fazer seu ATP no caminho oxidativo, né? Falta, sei lá, falta AB1, falta o acipóico, aqui eu colocaria o lipóico, né, que está faltando aqui. Seria importante você ter esse caminho. E olha aqui, transaminação, B6, né? Então, quando você quiser fazer biossíntese, você precisa da B6, o metábolo de um carbono, que faz membrana, faz colina, né? Você precisa da B6, da B9, da B12, que a B9 é ácido fólico, né? Por isso que eu separo nessas vitaminas nesse quesito. E a vitamina D, que é importante para você ter cálcio no seu corpo, é importante para você não inflamar tanto assim, e é importante para você melhorar a sua síntese proteica compensando a inflamação. A vitamina D é associada a menos força, né? Então consumir vitamina D é fundamental. E aí você fica pensando assim, poxa, e os minerais? O cálcio é importante para a contração muscular, mas o magnésio é importante quando você vai usar seu ATP. Então não pode ter falta desses produtos, ou seja, o atleta ele tem que ter um metabolismo perfeito, né? Assim como, por exemplo, o cálcio para você se liberar e fazer o que? A contração das miofibrilas, né? E o selênio, não só como antioxidante, mas o selênio também ele faz o que? A gente controla, né, a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. Ou seja, você precisa de selênio também. Então você precisa de todos os minerais. No racional, o que eu faria? É anabolismo, B6 ácido fólico, B12. Aí eu colocaria aqui ainda a colina, né? A colina aqui como fundamental. A colina não é vitamina do complexo B, mas antigamente era considerada, né? As energéticas B1, B2, B3 e biotina principalmente, né? Eu coloco aqui o lipóico, que não é uma vitamina, e a carnitina também, que não é uma vitamina, mas que você vai usar para fazer o ATP em repouso, né? E minerais todos, cálcio, magnésio, sem contar quanto você sua também. Se você fizer uma atividade física e suar bastante, você vai perder água, tem que reidratar. É importante manter o rendimento, né? Quando você perde água, você tem mais câimbras. E é lógico que você não perde só água, você perde sódio, cloreto, potássio, cromo, né? E os oligoelementos eu colocaria todos eles, inclusive o cromo. O cromo também é muito importante, né? Nessas formulações você faz o ideal. Aí o que eu faria, por exemplo, para o indivíduo tomar junto com o whey dele, né? Para melhorar a recuperação dele? Ácido fólico 1 mg, B12 500 microgramas, B6 100 mg, colina 3 mg. E eu poria para metionina ali. Tem que ver quanto que ele está tomando de metionina. Eu colocaria de 500 mg a 1 grama. Né? Exatamente para manter o metabolismo de um carbono e fazer a transaminação. É fundamental. Né? Isso é o que falta nos suplementos alimentares para o indivíduo ganhar massa. Precisa de mais ácido fólico, B12, B6, colina e metionina, e muitos não têm. Isso vai melhorar a perfeição da formulação dele, né? Ursólico. O ácido ursólico, ele é originário de planta, então é um fitoterápico, né? Ele faz vários efeitos, ele inibe a atrogina, ele melhora a força muscular, ele melhora o efeito do IGF-1, do GH, né? O ácido ursólico, ele melhora a síntese proteica e a biogênese mitocondrial. Então, quando eu falar de suplementação e formulação em atividade física aeróbica, eu também vou ter que falar de ácido ursólico novamente, né? O que ele faz? Ele tem efeito múltiplo, estímulo emitório e MPK, né? E aí o que nós fazemos? Você pode colocar o ursólico, que se chama Life Sólico no mercado magistral, 250, 300 mg nas formulações dos pacientes, né? Você pode colocar, por exemplo, associado a outros produtos, né? Existem várias possibilidades, não fazer sozinho, você pode usar aquela forma de vitaminas ali e colocar o ácido ursólico nela. Existem várias possibilidades 1000 para você utilizar. O ácido fosfatídico é o sinal que você libera quando você contrai o músculo, né? Aí você libera o ácido fosfatídico, e esse ácido fosfatídico vai estimular a biossíntese proteica. Só que você tem o ácido fosfatídico exógeno, né? E aí o que a gente faz? Se você quiser aumentar esse sinal da mecanotransdução, ou quando você quiser fazer uma mimetização desse sinal de mecanotransdução sem estar fazendo atividade física, você pode usar esse estimulante, o ácido fosfatídico, que é o fosfator, né? E sinalizar o emitor. Você pode aumentar o tamanho da janela de suplemento para suplementar melhor e a intensidade do estímulo. E o que a gente faz? A gente usa o ácido fosfatídico, fosfator,
torno de 400 miligramas, pode ser 1 a 2 vezes ao dia. E o interessante é que você pode somar com outros produtos. Por exemplo, você pode somar o bosfosfatídeo com ursólico, por exemplo, né? Ou colocar o fosfatídeo naquelas suplementações que você faz, outras, né? Como vitaminas, com o sua vitamina complexo B que eu coloquei para vocês, né? A cafeína, ela faz o estímulo, né? Então ela principalmente faz o estímulo, mas os estudos mostram que a cafeína, o pessoal usa muito para efeito termogênico, né? Para fazer uma espécie de definição muscular melhor, mas a cafeína, ele também melhora o rendimento muscular no atleta que ele quer ganhar poder anaeróbio, né? A gente mostra esses trabalhos, a cafeína é usada geralmente em torno de 5 a 7 mg por quilograma de peso, ele também dá um estímulo para o sistema nervoso central, diminui o que nós chamamos de fadiga central. A cafeína, ela pode ser estimulante do nervoso central, gerar termogênese e estimular a produção de ATP. E a dose da cafeína geralmente é 6 mg por quilograma de peso. Lógico que tem paciente que é sensível à cafeína, tem que tomar cuidado. Pergunta primeiro se o seu paciente ele pode tomar café. Geralmente esse pessoal que é metabolizador lento, eles tomam café e ficam estatelado a noite inteira, né? Associar com bicarbonato pode ser uma opção interessante, associar, por exemplo, com a nossa betalanina, né? Fazer formulações mais racionais para usar o seu produto. O nitrato, ele é uma forma de você fazer o óxido nítrico e melhorar a perfusão sanguínea, né? Isso vai fazer vários efeitos. Primeiro, ele vai melhorar a disponibilidade de cálcio miocelular para contração, vai melhorar a captação de glicose, vai melhorar o fluxo sanguíneo, que é o que a gente sempre quer, né? E vai melhorar a adaptação metabólica da mitocôndria. Você pode fazer com aquela formulação que eu mostrei para vocês com a arginina, né? Ou você pode fazer ingerindo no nitrato. E ele vai melhorar o que? O poder, né? É lógico que você tem que pensar sempre assim, o nitrato ele é instável quando ele entra em contato com o seu ácido clorídrico, né? Ele é uma fonte de óxido nítrico não enzimático, ou seja, você não precisa de enzima para fazer a conversão. O ácido clorídrico destrói a maior parte, então você tem que pôr uma cápsula gás resistente, aí que é a sacada, né? Então, se de farmácia de manipulação, coloca numa cápsula gastro resistente, o efeito será muito melhor, né? E usar com critério, usar exatamente naquele período. Como o nitrato ele tem uma vida média no seu corpo de mais ou menos 6 horas, né? Você pode tomar e na academia treinar, mesmo depois do treino você ainda vai ter nitrato. E outro ponto importante é que o nitrato ele é convertido para óxido nítrico pelo pH ácido. O protohidrogênio faz isso. Então vai ajudar muito você a desenvolver esse caminho. O que a gente faz? Geralmente 500 mg em cápsulas gás resistentes costuma ser suficiente, né? E ele dura em torno de 6 horas no corpo, né? Sob demanda, você usa o produto somente o dia que você for fazer atividade física, né? Isso é muito importante para a gente ter na cabeça. Outros produtos, você tem outros anabolizantes, você tem esteroides anabolizantes, como você vai precisar da receita, testosterona. Você tem os indutores da testosterona, né? Por exemplo, eu gosto muito da Euricoma longifolia, a gente usa geralmente 240 mg por dia. E aí você pode usar esse produto junto com a carnitina para aumentar a densidade de receptores de androgênio, né? E ter um efeito melhor. Seria um bom produto, né? A carnitina em torno aí de 600, 700 mg, mais o sua Euricoma longifolia. Não, você pode usar a moitânia sonífera, 270 mg, você pode usar também vários outros produtos, né? E você pode usar também, você pode disponibilizar de inibidores de aromatase. Nós sabemos que alguns fitoterápicos têm essa capacidade de inibir aromatase, como por exemplo a crisina. O pessoal usa geralmente produtos mais agressivos, né? Eles usam anastrozol, letrozol, né? Então, mas assim, sempre pensando nisso. Quando o indivíduo usa inibidor de aromatase, você sempre tem que pensar em proteger a articulação dele. Você tem que atentar para isso, porque o atleta usa, ou a menina principalmente vai usar para ganho de massa muscular, mas ela com o tempo desenvolver lesão osteoarticular. É como se fosse uma espécie de artrite mecânica. A vitamina D, segundo estudos, faz essa proteção. Eu usaria a vitamina D com a vitamina K2, né? A dose vai depender muito do paciente para o paciente, pode variar bastante. Outro ponto importante para você trabalhar com esse paciente é a recuperação ou recovery, né? Então você tem que melhorar a recuperação dele, por quê? Porque ele tem um dano, né? Ele tem um estresse oxidativo e nitrosativo, mas aí você lembra que lá atrás nós já falamos de antioxidantes, né? Inclusive eu coloquei a curcumina na formulação com vitaminas, com minerais principalmente, né? Oligoelementos, exatamente para essa finalidade. E aqui eu já coloquei a curcumina porque ela tem efeito anti-inflamatório, né?
Aí você vai fazer esse trabalho para diminuir o quê? O dano pela inflamação. É lógico, você pode fazer mais coisas, você pode aumentar o ômega 3, você pode até usar um anti-inflamatório não esteroidal no seu paciente, né? É importante você fazer. Alguns estudos de revisão mostram que a vitamina D, ômega 3, creatina, a cereja, a beterraba que tem o nitrato e a romã, né? Tem esse efeito na recuperação. Então a romã é um extrato que você tem na sua farmácia. Você pode usar também o famoso Robovit, né? Que também vai gerar uma molécula antioxidante, a uroletina, que induz a biogênese mitocondrial, mas tem bons estudos mostrando a atividade antioxidante. Eu gosto muito da curcumina, o curate, né, para esse efeito, que tem efeito anti-inflamatório também muito bom, né? E você pode somar esses produtos. A vitamina D nós conversamos lá atrás, né? Aqui você tem a curcumina com seu efeito anti-inflamatório, e a curcumina tem efeito antioxidante. A curcumina é um bom produto para você usar na recuperação do paciente. Então, quando ele consumir lá os seus produtos, você pode pôr uma curcumina com S7, que vai melhorar a recuperação, vai melhorar a dilatação da artéria. E aproveita que vai dilatar a artéria, vai chegar mais curcumina no músculo do seu paciente. São mais essas intervenções. Então, o racional de um recovery é proteger a inflamação, proteger contra radicais livres, repor combustível. Você vai fazer isso com a alimentação dele, ou mesmo com a maltodextrina, né? Sem problema. Esse atleta vai precisar de muita maltodextrina. O que você pode fazer? Fazer uma maltodextrina com cafeína. A cafeína aumenta o milglicogênio, né? Existem também o reparo. O reparo vai ser a proteína, vai ser os ácidos graxos, vai ser as vitaminas e minerais que ele vai fazer quando ele toma o whey. Você vai notar que as formulações com proteína soro do leite, todas vêm com vitaminas e minerais. Você só vai dar uma melhoradinha aumentando o ácido fólico, a B6, a B12, a colina e talvez a metionina. O que você faz na inflamação? Eu gosto muito da curcumina na forma do curate, 56 mg é suficiente. Lembrando que uma fonte de estresse oxidativo e inflamação é o ácido úrico, a geração de ácido úrico. Você pode usar o terminuric, que é o extrato, o extrato de terminária bererica que inibe a xantinoxidutase, né? Você vai falar assim, não, eu sou clássico, eu vou usar o lopurinol. Pode, mas aqui é um fitoterápico, né? Consumir mais ômega 3 também seria fundamental e interessante. Aqui você tem a forma antioxidante, porque o próprio terminuric inibindo a xantinoxidutase será antioxidante. O curate terá o efeito antioxidante também, e as vitaminas que você vai estimular com o seu NRF2, né? Você tem que sempre pensar se o seu paciente está precisando de cobre e manganês, que não pode dar em excesso, né? E um suco de frutas vermelhas, um suco de romã, um suco de amora, um suco de mirtilo, sempre vai ajudar a acelerar a recuperação do seu paciente. Uma forma para reparo, você pega a proteína solar que seu paciente deve estar tomando, você talvez tenha um ômega 3 para fornecer para ele, né? E faz aquela fórmula que eu fiz, que eu desenvolvi para vocês, com ácido fólico, B12, B6. Aqui eu pus a colina e a metionina, aumentei um pouquinho, né, com o S7. Né? Para quê? Para melhorar a perfusão sanguínea. E aí você fornece essas vitaminas para aumentar o efeito desse whey. Por quê? Você está dando produto para recuperar a membrana, você está dando produto para recuperar, fazer síntese proteica, você está dando produto para fazer a transaminação, inclusive até mesmo recuperação de dano celular. Então é uma forma para reparo bastante interessante. E a loja vai falar assim, eu vou pôr um curate aqui também para fornecer curcumina para efeito inflamatório. Não tem problema, é fantástico você fazer isso. Lógico que a sinergia, a soma de produto deve ser baseada na racionalidade. Legal, meninos e meninos? Espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Muito obrigado a todos. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.